vamos ler, né? A palavra do Senhor, Êxodo capítulo 5, a partir do primeiro verso, irmãos. Vamos ler para iniciar até o versículo 5, do primeiro ao 5. Diz assim a palavra do Senhor. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: O Deus dos hebreus nos encontrou. Portanto, deixa-nos agora ir, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, e Ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide às vossas cargas. E disse também Faraó: Eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus, nós estamos aqui, Senhor, com o propósito de lermos estes 4 capítulos deste livro tão maravilhoso e lermos e entendermos, Senhor, e pedimos que assim seja. Queremos ouvir a sua voz, queremos compreender a sua palavra nessa porção maravilhosa que temos aqui diante de nós, Senhor. Pedimos que o Espírito Santo nos dirija, seja o nosso mestre e nos aplique, faça entender e aplique a palavra à nossa alma, segundo as nossas necessidades, para a nossa grande edificação hoje à noite, Senhor, para a glória do seu nome. E através de nós essa palavra, essa mensagem chegue a outros, através da nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos assim, não somente hoje, mas na verdade rogamos que abençoes esta jornada de leituras, de meditações, de orações, baseada nas Sagradas Escrituras. Em Jesus pedimos, Pai, e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Então, meus irmãos, eu li com vocês semana passada, 4 capítulos. Lemos do capítulo 1 ao capítulo 4. Nós começamos a leitura deste livro de Êxodo. E este livro, como eu falei para vocês, ele está ligado ao livro de Gênesis. Então, é a continuação da história. Tanto que o início do livro de Êxodo fala ainda de José e fala que José morreu toda aquela geração. E aí veio um rei do Egito que não conhecia José e começou então a ter ideias assim malignas contra o povo. E o povo se multiplicou muito. O povo de Israel se multiplicou muito no Egito. Então, esse livro, ele conta para nós, na verdade, o cumprimento da promessa que Deus fez lá atrás para Abraão. Então, nós nunca podemos esquecer a aliança que Deus fez com Abraão. E esta aliança de uma grande descendência e da terra prometida, Deus está começando agora a cumprir nesta história do livro de Êxodo. Então, o povo se multiplicou. Então, imagina, era só Abraão e Sara. E muito tempo depois nasceu Isaac, por um milagre, quando Abraão muitas vezes até vacilou na fé. Nós sabemos disso, nós já lemos aqui. Mas então, Deus cumpriu a sua promessa, ou seja, tanto no nascimento de Isaac, como na multiplicação. Então, já era um grande povo, de maneira que o Egito, o rei do Egito, ficou preocupado. Por quê? Qual era o medo dele? Era que eles se unissem aos inimigos e causassem problemas no Egito. Então, quiseram destruir. O rei lá quis destruir o povo. E mandou matar as crianças, fez tudo aquilo que nós já vimos. Mas, irmãos, no meio de toda essa coisa, né, inclusive as criancinhas deveriam ser lançadas no rio para morrer, os meninos, né? Aí Deus, quando ele manda as parteiras matarem, as parteiras não matam.
quando ele manda jogar no rio, nasce Moisés. E a mãe de Moisés, os pais de Moisés, pela fé, protegem ele até um certo momento. E depois acaba que a própria filha de Faraó cria o menino. E Moisés, depois já de adulto, mata um egípcio, tem que fugir, tem que se exilar, se casa, torna-se um pastor de ovelhas simples, mas é chamado por Deus, tem aquela visão maravilhosa da sarça que não se consumia. E Deus então chama Moisés e envia ele para libertar o povo, junto com Arão, seu irmão. E aí então nós vimos, meus irmãos, eles se apresentam lá para os anciãos de Israel e falam sobre o chamado de Deus. O povo fica feliz, regozija-se, porque Deus, veio cumprir a sua aliança de libertar o povo e trazê-los para a terra prometida. É isso que o Senhor Deus se manifesta como Jeová. A Moisés é o nome que ele passa agora a se revelar como aquele que é o Deus verdadeiro, que não precisa de nenhuma criatura autoexistente, e Deus Salvador. Ele vai se revelar agora a mais do que ele tinha se revelado até para os patriarcas, e através deste nome importante. Então, meus irmãos, esse livro, desde o início, já mostra o quê? Já mostra que Deus, aqui no livro de Êxodo, que é o livro, então, da libertação, Deus está cumprindo a profecia na parte material, porque tem a parte espiritual. Deus está cumprindo a aliança na parte material, que é uma multiplicação do povo de Israel, do povo descendente de Abraão, e a terra que Deus vai dar para eles. Então Deus está começando aqui a cumprir essas promessas. E também Deus vai estabelecer o culto, a aliança com Moisés, que vai então estabelecer o culto, e essa aliança ela vai ser muito ligada à questão desse cumprimento no aspecto físico, material da aliança com Abraão. Depois eu vou explicando mais para os irmãos aí essas coisas com a graça de Deus. Então nós estamos aqui, irmãos. E o que acontece agora? Então, Moisés ele vai se apresentar nesses 4 capítulos que nós vamos ler hoje, Moisés ele vai se apresentar para Faraó, dizendo, olha, trazendo a mensagem de Deus de libertação do povo. Mas Deus mesmo diz, olha, Faraó não vai ouvir vocês. Faraó, ele vai... eu vou endurecer o coração de Faraó. Às vezes Deus vai dizer assim, eu vou endurecer o coração de Faraó. Às vezes a Bíblia vai dizer que Faraó endureceu o seu coração. E em tudo isso nós vemos aqui a absoluta soberania de Deus. Deus vai trazer as 10 pragas. E algumas pragas nós vamos ler aqui hoje, Mas não vai ser fácil, irmãos. E o início aqui da história vai ser bem difícil, porque as coisas não vão ser rápidas, Vai passar um tempo para que tudo se cumpra, mas aqui está a libertação que Deus vai operar, essa libertação. E essa libertação no Êxodo, do Egito, vai ser, lembra que eu disse para vocês lá também, na introdução ao livro, vai ser muito importante em toda a história bíblica, no sentido de que vai ser um símbolo de salvação. Nós cantamos hoje o Salmo 3, que diz que ao Senhor Javé, o nosso Deus, Javé, que é o nome que foi revelado, pertence à salvação. E é realmente isso que a Bíblia vai dizer. E o Êxodo, a libertação do Egito, vai ser um símbolo dessa salvação. Então, apesar de que este livro ele é o cumprimento da parte material da aliança com Abraão, das promessas materiais de um povo, da terra e da própria libertação, mas ele é um tipo do futuro cumprimento da parte espiritual da aliança, que é a vinda do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Moisés, o nosso libertador, que vai ser então a nossa Páscoa, O Cordeiro da Páscoa, aquele cordeiro lá que será morto pelos israelitas na última praga, vai ser o símbolo do Cordeiro Jesus Cristo que virá. A Bíblia, irmãos, ela é a mensagem sobre Cristo, nós nunca podemos esquecer disso. Mas aqui no andamento desta salvação, muitas coisas vão acontecer que são importantes para nós aplicarmos hoje a nossa vida, as nossas dificuldades, aos nossos desânimos, irmãos, as nossas lutas, porque
nós também temos a nossa dificuldade semelhante ao que o povo aqui vai passar. Tá bom? Mas vamos ler aqui. Então, eu já li com vocês os primeiros versículos. Os primeiros versículos já mostram a dificuldade, né? Porque o povo, aliás, Moisés, então, vai se apresentar a Faraó e ele diz quem é o Senhor, né? Vai se apresentar dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Esse assim diz o Senhor vai ser podemos dizer assim, uma fórmula profética, né? É a palavra de Deus. O profeta, ele é apenas o mensageiro da palavra de Deus. É um oráculo, é uma palavra divina que deve ser ouvida e deve ser obedecida. Lá vem com autoridade, assim diz o Senhor. Então não é uma palavra, não é Moisés que está falando, não é Arão que está falando, né? Mas é o Senhor diz. Então deixa aí o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. E aí o faraó retruca dizendo: quem é o Senhor? Quem é Jeová? Quem é Javé? Eu não conheço, nem vou deixar ir, né? Então ele aqui já mostra a extrema arrogância deste homem. Evidentemente ele não conhecia mesmo, né? Ele não sabia quem era Deus, ele era um idólatra cego, mas esta ignorância era uma ignorância não porque Deus não se revelava, é porque Deus se revela inclusive na criação, mas era por causa da idolatria dos pagãos, dos povos. Os povos desde a queda então foram caindo numa idolatria muito grande. Ele não conhecia mesmo o Senhor, né? Então ele mesmo era considerado um Deus, havia outros deuses ali dos pagãos, dos egípcios, e ele trata com maior desdém e diz: vocês estão desviando o povo das suas obras, ide as vossas cargas, eis que o povo da terra é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. O grande medo dele é que eles são muitos, e ele se sente ameaçado. Esse aqui já é o outro faraó, né? Aquele primeiro já tinha morrido, e ele se sente ameaçado, e a questão do medo, né? Tem até um comentarista que eu estive lendo, para estudar aqui com vocês hoje, e ele diz assim: o medo, meus irmãos, ele é uma coisa muito ruim. Olha, a fé, deixa eu só até falar isso aqui para vocês, que eu acho isso interessante. A fé, ela vai nos livrando do medo. Quando a pessoa tem medo do outro povo, aí vem a violência. É assim na história, né? Só para dar um exemplo para vocês, por exemplo, o Hitler, aí na Segunda Guerra Mundial, ficou com medo dos judeus. O que ele fez? Matou os judeus. Os judeus eram uma ameaça, né? Então aquele medo, aquele pavor, vai gerar violência, né? Isso aí é uma coisa histórica. E aqui a mesma situação. Então é interessante como a fé no Senhor Jesus, como o cristianismo, ele nos livra desses temores, tá? Então, meus irmãos, não é o meu assunto hoje, mas eu queria só deixar aqui para vocês, porque é interessante. Olha, as teorias da conspiração, elas se nutrem do medo, e isso não é cristão, né? Tal povo está contra mim, tem uma maquinação contra nós, aí gera medo. Isso não é de Deus, isso é coisa de pagão, de idólatra, né? Mas aqui a gente já percebe isso. Agora vamos ver o que vai acontecer em consequência dessa ordem que Moisés traz da parte de Deus. A coisa não vai ficar fácil. Vamos ler o resto do capítulo. Versículo 6 diz assim: portanto deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos como fizeste antes. Vão eles mesmos e colham palha para si, e lhes imporei a conta dos tijolos que fizeram antes, nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras mentirosas. Então saíram os exatores do povo e os seus oficiais e falaram ao povo, dizendo: assim diz Faraó: eu não vos darei palha.
ide vós mesmos e tomai vós palha onde a achardes, porque nada se diminuirá do vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a colher restolho em lugar de palha. E os exatores os apertavam, dizendo: acabai a vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo estes: por que não acabastes vossa tarefa, fazendo tijolos como antes, assim também ontem e hoje? Por isso os oficiais dos filhos de Israel foram e clamaram a Faraó, dizendo: por que fazes assim aos teus servos? Palha não se dá aos teus servos, e nos dizem: fazei tijolos, e eis que os teus servos são açoitados, porém o teu povo tem a culpa. Mas ele disse: vós sois ociosos, por isso dizeis: vamos, sacrifiquemos ao Senhor, ide, pois, agora, trabalhai, palha, porém, não se vos dará, contudo, dareis a conta dos tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porquanto se diziam: nada diminuireis de vossos tijolos da tarefa do dia no seu dia. E encontraram Moisés e Arão, que estavam defronte deles, quando saíram de Faraó, e disseram-lhes: o Senhor atente sobre vós e julgue isso, porquanto fizestes o nosso cheiro repelente diante de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo e de nenhuma sorte livraste o teu povo. Então, meus irmãos, vocês veem aqui a dificuldade ali, né? Que foi para a tarefa de Moisés. Foi fácil. Eu queria que nós nos colocássemos. Às vezes não podemos ler assim Moisés e dizer: Moisés não podia ter falado assim, mas vamos nos colocar no lugar dele, a dificuldade. E o que aconteceu aqui? Veja o que é um homem mau, um governante mau, maligno, perverso. Quando ele está oprimindo o mais vulnerável, né? Que era o estrangeiro, que era o povo que ele odiava, que ele tinha medo. Como eu disse para vocês, o medo gera violência. E ele, de forma injusta, primeiro o seguinte: a reivindicação mesmo era justa, né? De deixar o povo ir adorar o Senhor. E ele coloca isso como ociosidade. Ele diz: vão trabalhar, porque isso é perda de tempo. Isso é coisa sem valor. Vocês estão acreditando em palavras mentirosas, em vaidades e tolices. É assim que ele interpreta o chamado de Deus. Veja só isso, irmãos, que não é uma coisa nova, né? Nem uma coisa que ficou aqui nesse tempo. Adoração a Deus, louvor a Deus é tido pelos pagãos, pelos homens incrédulos, como uma coisa sem valor, né? E ele então, usando esse argumento, irmãos, tira a palha, pune o povo. A palha ela era usada para fabricação dos tijolos. Ele tira a palha, mas ele continua exigindo a mesma quantidade de tijolos de cada dia. E os oficiais, os chefes, né, os que tinham assim autoridade, os egípcios que tinham autoridade sobre os oficiais de Israel. E esses oficiais de Israel são açoitados porque eles não conseguem cumprir a meta do dia, né? E quando eles vão pedir algo justo para Faraó, ele diz: não, vocês têm que cumprir a tarefa. Ele malignamente, claro, ele que tinha dado a ordem, clamar por justiça a um homem ímpio e injusto não adianta nada mesmo. E ele então não dava nenhuma atenção àquele chamado e continua a opressão. E os oficiais israelitas se veem em grande aperto, meus irmãos, e toda aquela circunstância vem na mente deles, né? Porque porque Moisés foi diante de Faraó e deu aquela palavra. Então
a incredulidade deles ali se manifesta, quer dizer, que eles não veem ali a mão de Deus, o propósito de Deus através de Moisés, e o próprio Moisés, ele se sente desanimado, ele se sente em aperto, ele vê aquela situação, ele diz, como diz aqui no versículo 5, capítulo 5, ele diz: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou este povo. As coisas pioraram, não melhorou nada, e de nenhuma sorte livrar-te o teu povo. Então ele está aqui, meus irmãos, numa situação de aperto, de dificuldade. É incredulidade, tá bom? É incredulidade, mas nós podemos entender o que estava acontecendo no coração de Moisés, meus irmãos, e eu fico assim olhando, eu penso nisso aqui, nesse texto, eu penso em Abraão, Isaac, Jacó, Novo Testamento mesmo, irmãos, os apóstolos, como eles eram difíceis de crer e de esperar em Deus e duvidavam. Isso nós sabemos que nós somos assim também, né? Mas eu queria que vocês meditassem um pouco, irmãos. A vida com Deus é uma vida de fé, por fé, é uma vida na palavra de Deus, tá? Eu queria que vocês guardassem isso para as situações difíceis que vocês passam, na vida normal, na vida do dia a dia de vocês, as lutas, mas também, irmãos, na peregrinação cristã, porque nós estamos, né, nessa peregrinação cristã. A vida com Deus é pela fé, não é pela vista. Vai acontecer muitas coisas conosco que vão como que contradizer a promessa de Deus, a palavra de Deus. Aquele texto que o Senhor Jesus Cristo diz assim, por exemplo: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Não é o que ele diz? Mas vão surgir circunstâncias que parece que vão contrariar essas promessas, vão contrariar aquilo que diz, por exemplo, ele mesmo diz que o Deus que cuida dos pássaros não vai cuidar de vocês, que valem muito mais do que os pássaros, né? Ele diz no Sermão do Monte, aquelas promessas de vitória sobre o pecado, de vitória sobre Satanás, de libertação na cruz do Calvário. Muitas vezes as nossas fraquezas, as nossas tentações, as lutas que nós passamos, irmãos, e a pressão mesmo das pessoas que estão em volta de nós, isso vai assim contradizer o que a palavra de Deus diz. Mas aí é que está o ponto, é a fé, porque a fé não é pela vista, a fé, nós só precisamos. Moisés mesmo não tinha dito, assim diz o Senhor. Moisés não tinha dito lá, Deus não tinha dito para ele, olha, Deus já não tinha dito tudo, o faraó não vai deixar, né? Mas eu vou libertar vocês. Lá atrás Deus já tinha dito para Moisés, no primeiro chamado dele, no chamado dele original, né? Então é isso que o povo tinha que se firmar na palavra que Deus tinha dado através de Moisés, e o próprio Moisés tinha que se firmar, mas eles vacilam aqui. Por quê? Porque é próprio do ser humano esse desânimo. Eu não estou justificando, irmãos. Isso é incredulidade, isso é pecado, mas eu estou dizendo que é algo natural do ser humano e que esse texto nos ensina o seguinte: olha, nós temos que aprender a viver confiando pela palavra. A palavra é o nosso fundamento. Pode estar tudo aqui, como estava acontecendo nesse caso, tudo em volta, contradizendo a palavra, mas a palavra é suficiente, porque a palavra é mais firme do que a rocha. O que importa é o que Deus diz, é isso que a Escritura vai mostrar o tempo todo. E é interessante também que no capítulo 6, Deus vai como que fazer um novo chamado para Moisés. Por que Deus está fazendo isso? Porque Deus está animando o seu servo, né? Deus está fortalecendo a fé do seu servo. Deus é paciente, irmãos. Deus, ele não abandona a sua obra, né? Não depende de nós, não depende da nossa força, não depende da nossa firmeza, depende da graça. É isso que a gente vê o tempo todo nas Escrituras. E aqui vocês vão observar agora. Vamos ver como é que Deus responde esse desânimo, tanto do povo como de Moisés. Olha o que Deus diz. Vamos ler o capítulo 6. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás
o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir, sim, por uma mão poderosa os lançará da sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. Você percebe aqui? Então, antes de eu continuar, só quero destacar isso aqui. Deus diz: vocês não vão só sair, Ele vai lançar vocês. Eu vou trazer tanta maldição, tanta praga. Deus está dizendo aqui: eu vou derramar minha ira sobre o Egito. Toda aquela arrogância de Faraó vai ser quebrada, irmãos. Porque Deus vai dizer: eu sou o Senhor. Ele diz aqui: eu sou o Senhor, eu estou dizendo isso. Né? Aí olha o que ele diz mais. Versículo 2, né? Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque, a Jacó, como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, que é Jeová, ou Javé, que é a revelação que ele está dando agora mais para esse momento, né? Não lhes fui perfeitamente conhecido. Ou seja, Deus está se revelando de maneira nova, Deus está trazendo mais revelação de si mesmo através dessa grande salvação que ele vai operar. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. Ou seja, Deus está cumprindo a promessa lá atrás. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios fazem servir, e lembrei-me da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor. Perdão. Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos, e eu vos tomarei por meu povo, e serei o vosso Deus, e sarareis, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirou de debaixo das cargas dos egípcios. Isso aqui, tirou das cargas dos egípcios, vai ser uma coisa que vai ser repetida no credo israelita, que mostra que Deus salva, Deus nos livrou do Egito. Já falei para vocês que a libertação do Egito vai ser um marco importante, e Deus está se revelando aqui como Javé, em tudo isso. Eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei minha mão, jurando que darei a Abraão, a Isaque e Jacó, e vos darei por herança, eu, Senhor. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: entre e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel de sua terra. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel não me têm ouvido, como pois Faraó me ouvirá? Também eu sou incircunciso de lábios. Todavia o Senhor falou a Moisés e Arão, e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Vocês percebem então, irmãos, que Deus, ele como que reafirma o chamado, anima Moisés. Moisés vai dizer para o povo está desanimado, não ouve, mas está aqui. E Deus providencia. Moisés diz: o povo não me ouve, como é que o Faraó vai me ouvir? Né? Moisés está numa situação difícil, mas Deus vai tratando de tudo. E e Arão vai falar por ele. Aí tem um parêntese do versículo 14 ao versículo 17, que aí vai ser uma genealogia que vai mostrar de onde vem o Moisés e Arão. Bom, então vamos ler essa genealogia aqui. Estas são as cabeças das casas dos seus pais: os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, Palu, Esrom, Carmim. Estas são as famílias de Ruben, e os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoá e Saul, os filhos de uma cananeia. Estas são as famílias de Simeão, e estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate, Merari. E os filhos da vida de Levi foram, e os anos, perdão, da vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. Os filhos de Coate, Arão, Isá, Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133 anos. E os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. E Arão tomou por mulher Joquebede, sua tia, e ela deu-lhe Arão e Moisés. Veja que o propósito dessa genealogia é chegar em Arão e Moisés. Então, cita alguns filhos de Jacó, para em Levi, até porque a família sacerdotal, né?
que vai ser sacerdotal. E aí chega em Arão e Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137 anos. E os filhos de Isá, Corá, Nefeg e Zicri. E os filhos de Uziel, Misael, Ezafã e Citri. E Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela deu-lhe Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E os filhos de Corá, Assi, Elcana, Abiasaf, estas são as famílias dos coraitas. E Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher uma das filhas de Putiel, e ela deu-lhe a Finéias. Estes são os cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. Estes são Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Estes são os que falaram ao faraó, rei do Egito, para que tirasse do Egito os filhos de Israel. Estes são Moisés e Arão. Que para identificar mesmo quem são esses homens, mostrando as famílias deles, como eles descendiam ali de Levi. Versículo 28. E aconteceu que naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés, dizendo: eu sou o Senhor, fala a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo. Então disse Moisés perante o Senhor: eis que eu sou incircunciso de lábios, como pois Faraó me ouvirá. Então aqui tem um parênteses da genealogia e volta a falar que Moisés dizendo que é incircunciso, ou seja, que é incapaz, não fala, a palavra dele não teve efeito ali, né? E aí, olha que Deus veja como Deus está fortalecendo e está cuidando de Moisés, irmãos. Capítulo 7. Então disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, pois, não vos ouvirá, e eu porei a minha mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Olha só, saberão, né? Quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: quando o Faraó vos falar, dizendo: fazei vós um milagre, dirás a Arão: toma a tua vara e lança diante do Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara, e lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios, encantadores, os magos do Egito, fizeram também o mesmo com seus encantamentos, porque cada um lançou a sua vara e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha falado. Então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está endurecido, recusa a deixar ir o povo. Vai pela manhã a Faraó, e eis que ele sairá às águas, e põe-te em frente dele na beira do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra, e lhe dirás: o Senhor Deus dos Hebreus me tem enviado a ti, dizendo: deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. Porém eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio e tornar-se-ão em sangue, e os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber da água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma a tua vara, estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques, sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado, e Arão levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos dos seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue, e os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio.
e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém os magos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos, de modo que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó e foi para sua casa, nem ainda nisto pôs o seu coração, e todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para beberem água, porquanto não podiam beber da água do rio. Assim se cumpriram 7 dias depois que o Senhor ferira o rio. Irmãos, nós observamos aqui então que Deus anima Moisés. Moisés vai, faz primeiro aquele milagre da vara se transformar numa serpente, e o faraó chama os seus encantadores, que era uma espécie assim, podemos dizer, de mágicos, provavelmente usaram de artifícios mágicos para simular, né, aquilo ali, mas a vara de Arão, né, a serpente, traga as varas deles e o coração deles se endurece. Aí vem, meus irmãos, a primeira praga, que Deus então derrama a sua ira realmente na primeira praga. Até ali Deus dá um sinal, né, pela vara, se transforma em serpente, mas agora vem a primeira praga, que é transformar a água em sangue. E aí nós podemos imaginar como o rio, né, o Nilo, ele era tão fundamental para o Egito. Essa primeira praga já foi devastadora, irmãos. Mas este homem não quebranta o seu coração. Na verdade, em nenhum momento ele vai quebrantar o seu coração, né? A Bíblia diz que, algumas vezes aqui, que Deus endurece, outra vez diz que ele endurece, porque aqui está falando tanto da soberania divina, que tem um controle dos corações dos homens, e o sentido aqui é que quando Deus não dá a sua graça, Deus entrega o homem ao próprio coração, ele vai se endurecendo mesmo, né? Mas tem também a questão da responsabilidade humana, ou seja, de que o ser humano, ele vai se endurecendo, ele é responsável por ouvir a palavra de Deus e responder essa palavra, né? Ou crendo ou não crendo, ainda que a fé seja um dom, ainda que, no final das contas, é Deus que quebranta os corações por sua graça, mas o homem não deixa, a Bíblia em nenhum momento tira a responsabilidade humana, né? E aqui nós observamos claramente, e essa história de Faraó é muito importante, porque se aplica, irmãos, a todos os homens em que Deus tem falado, que Deus tem mostrado, e eles, em vez de se quebrantarem, endurecem cada vez mais o coração, até morrer, até serem destruídos, como aconteceu com Faraó. E outro detalhe aqui importante que nós não podemos esquecer, irmãos, Deus é um Deus que se ira, mas a ira de Deus não é como a ira do homem, que é uma ira injusta, né? A ira humana não produz a justiça de Deus, diz as Escrituras, mas a ira divina é justa. E quando Deus derrama a sua ira sobre uma nação, ele está aplicando a sua justa ira devido aos pecados daquela nação. E ali Faraó está recebendo, pelo seu pecado, a nação egípcia é um símbolo ali de uma nação que está debaixo da ira de Deus. Mas Israel recebe o quê? Graça de Deus. E essa foi a primeira praga então. Vamos aqui encerrar hoje com o capítulo 8, que temos as pragas das rãs, as pragas dos piolhos, as pragas das moscas. Diz assim, esse aqui eu vou ler de uma vez, irmãos. Diz assim: depois disse o Senhor a Moisés: vai a Faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir meu povo para que me sirva, e se recusares deixá-los ir, eis que ferirei com rãs todos os seus termos, e o rio criará rãs que subirão e virão à tua casa, e aos teus dormitórios, sobre a tua cama, e às casas de teus servos, e sobre o teu povo, e aos teus fornos, e às tuas amassadeiras, e as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes, e sobre os rios, e sobre os tanques, e fazes subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou a Moisés e Arão, e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, depois deixarei o povo para que sacrifique ao Senhor. E disse Moisés a Faraó: digna-te dizer-me
quando é que hei de rogar por ti e pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das tuas casas, e fique somente no rio? E ele disse: amanhã. E Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. E as rãs apartar-se-ão de ti, das tuas casas, dos teus servos, do teu povo, somente ficarão no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó. E Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. E as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos, e ajuntaram-se em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, endureceu seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a tua mão e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim. E Arão estendeu a sua mão com a sua vara e feriu o pó da terra. E havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim como seus encantamentos para produzir piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isto é dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. Eis que ele sairá às águas, e dize-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e as tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que o meu povo habita, que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se fará este sinal. E o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos teus servos, dos seus servos, e sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida destes enxames. Então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: ide, sacrificai ao vosso Deus nesta terra. E Moisés disse: não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então disse Faraó: deixai-vos aí, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que indo não vades longe, orai também por mim. E Moisés disse: eis que saio de ti, orarei ao Senhor, que estes enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo, somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor, e fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de mosca se retiraram de Faraó, dos seus servos, do seu povo. Não ficou uma só, mas endureceu Faraó ainda esta vez seu coração e não deixou ir o povo. Irmãos, vocês percebem aqui, as pragas são terríveis. Os magos, eles tentam imitar as pragas, mas não resolver, porque eles não têm poder disso, eles são enganadores. Mas chega um momento que nem simular a praga ele consegue, a praga dos piolhos, e eles dizem, dizem para o próprio Faraó: isso é dedo de Deus. Eles reconhecem, mas Faraó se endurece. Então você vê aqui que até os magos sabem, isso é dedo de Deus, né? E aí, meus irmãos, o Faraó, diante do aperto, ele parece que ele vai deixar o povo ir, ouvir Deus, pede até para orar por ele, e assim por diante. Mas tudo isso, irmãos, é apenas por causa do aperto, é apenas por causa da aflição, das pragas, mas não porque ele esteja realmente ouvindo o Senhor, né?
essa história toda nos mostra o seguinte, meus irmãos, que o homem não convertido, ele pode até ouvir a palavra de Deus e parecer que ele está obedecendo a palavra de Deus, mas não é por causa de Deus, nem por causa da fé, mas por causa do medo, por causa de um aperto, que ele quer um livramento de Deus. Isso acontece muito, nós sabemos disso, né? Mas a verdadeira fé é realmente de temor, de respeito, de reverência a Deus. E outra coisa importante aqui é que na praga das moscas, né, Deus diz, e naquele dia, versículo 22, eu separarei a terra de Gósen em que meu povo habita, que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Isso aqui significa também que Deus ele permite o nosso sofrimento até onde Ele sabe que é para o nosso bem. Isso aqui eu estou falando dos que estão na aliança, né? Então, o povo de Deus também estava sofrendo aqui. Mas chegou na praga da mosca, Deus disse, não, agora eu vou separar. Para mostrar o quê? Que eles são o meu povo. Ou seja, Deus faz uma diferença entre aqueles que estão na aliança com Ele e aqueles que não estão na aliança. Porém, quando Deus faz isso, não é porque o povo seja melhor que o outro, mas é por causa do quê? Da graça de Deus, da determinação de Deus salvar o seu povo. Tudo é graça, né? Eu queria então encerrar, irmão, nós aqui encerramos, com a graça de Deus, mais 4 capítulos, fazendo vocês pensarem um pouco, né? Que não é fácil a vida cristã, mas nós temos que andar pela fé, e a fé não é pela vista. E às vezes as coisas em volta vai estar contrariando a palavra de Deus, nós temos que nos firmar na palavra de Deus, nos consolar na palavra de Deus. E outra coisa maravilhosa, irmãos, Deus, Ele é misericordioso, Ele nos ajuda na nossa fraqueza, né? Então, nunca se afaste de Deus, vá buscar o socorro de Deus, quando você estiver desanimado, triste, tá? Busque a Ele, leia a sua Bíblia, ore, porque Ele vai lhe ajudar, lhe consolar, lhe fortalecer, né? Nunca esqueçamos também, irmãos, que o pecado ele atrai a ira de Deus, e que um dia Deus vai trazer a ira, e isso aqui também, Israel, o Egito é um símbolo disso, Deus vai trazer a ira sobre a humanidade, mas graças a Deus que Jesus nos livra da ira vindoura. Então que há uma mensagem também para todos, que todos estejam confiando no Senhor Jesus, né, que é o nosso Salvador, que é o nosso Redentor, e que Moisés aqui é um símbolo desse Salvador. Deus opera a sua graça. Então, se nós estamos em Cristo, está tudo bem conosco, né? Está tudo bem conosco, tá? E eu queria também dizer, irmãos, que encerrar, lembrando de vocês, que existe uma diferença entre a fé e uma obediência por causa da aflição, que é o caso de Faraó. A fé teme a Deus, ama a Deus, reverencia a Deus, a fé verdadeira. E aquela obediência pela angústia apenas por causa da angústia, mas não teme, não respeita realmente a Deus, né? E uma última palavra ainda. Veja a diferença entre a fé e o medo. Tudo que Faraó tinha era medo da multidão, por isso que ele oprimia aquele povo, fazia mal e odiava aquele povo, e medo da aflição. Mas a fé, ela, podemos dizer nesse sentido, né, ela expulsa o medo, e ela produz paz verdadeira, porque nós passamos a confiar no Deus que cuida de nós, que nos ama, que nos salva, no seu Filho Jesus. Amém? Vamos orar, irmãos. Deus, muito obrigado, porque nós podemos ler estes capítulos hoje, e que o Espírito Santo use, Senhor, essas simples palavras, essas simples meditações de hoje, no que for realmente a palavra do Senhor, para nos fortalecer, nos edificar, nos consolar, nos animar, nos corrigir também onde estivermos pecando, e possamos, Senhor, esperar em Ti, nos consolar nas Suas promessas que o Senhor nos tem dado, no nosso Senhor Jesus, que é o nosso Salvador, que é o nosso Libertador, e que nele o nosso coração espere, se pacifique e tenha, Senhor Deus, alegria e se livre do medo. Em Cristo Jesus nós oramos. Pai, nos fortaleça, seja o Seu nome louvado
na nossa vida em Jesus. Amém e amém.